Vou te contar agora toda a verdade sobre a Pepsi. Pepsi é o segundo refrigerante mais vendido do planeta e um dos produtos mais conhecidos do mundo. Alguns consideram até melhor que a própria Coca-Cola. Mas como um farmacêutico criou essa bebida, Coca e Pepsi foram criadas na mesma época? Vem comigo, eu vou te mostrar como o remédio virou esse gigante global. Olá, amigos do Empreendimento, o canal que traz notícias, renda online e novidades do mundo dos negócios todas as semanas. No vídeo de hoje, vamos conhecer a verdade sem nenhum filtro sobre a Pepsi. Pepsi é uma das empresas que mais vendem produtos no mundo inteiro, mas seu início não foi nada fácil. Mas como o remédio de farmácia virou uma gigante mundialmente? E quais as principais polêmicas com a Coca-Cola? E de onde surgiu o nome Pepsi? Mas antes de tudo, sabemos que a Pepsi é um dos nomes mais conhecidos ao redor do mundo, seja por sua presença constante em comerciais ou pela rivalidade histórica com a Coca-Cola. Curiosamente, e talvez nem todos saibam, é que a Pepsi foi originalmente criada em uma farmácia por um farmacêutico. O nome Pepsi vem justamente daí, falaremos sobre isso logo mais. Tudo começou com Caleb Bradham, um farmacêutico da Carolina do Norte que iniciou a venda deste novo refrigerante em sua modesta farmácia. Naquela época, alguns remédios eram fabricados pelos próprios farmacêuticos nas próprias farmácias, mas um remédio fez mais sucesso que os outros em questão. Uma bebida que aliviava a indigestão chamada bebida de Brad, em referência ao farmacêutico que criou, o Sr. Bradman, que era uma combinação de açúcar, água, caramelo, óleo de limão, noz moscada, noz de cola e outros ingredientes. A bebida não demorou para ganhar cada vez mais aceitação. No entanto, havia um detalhe a ser considerado. O seu nome, Bebida de Brad, não tinha um apelo comercial forte. Por isso, em 28 de agosto de 1898, o nome foi mudado para Pepsi Cola. Mas por que esse nome? A resposta disso é bastante interessante. Em 1898, a Pepsi Cola já estava sendo distribuída em várias farmácias e outros estabelecimentos na Carolina do Norte. E até o final da década de 1910, a Pepsi era vendida em 24 estados americanos. Esse crescimento foi realmente rápido. Inicialmente, a Pepsi era promovida não apenas como uma bebida refrescante, mas também como um auxílio para problemas de indigestão. Assim, o criador da bebida se inspirou na palavra dispepsia, uma sensação de desconforto na parte superior do estômago, e daí vem o nome Pepsi. O complemento cola veio das nozes de cola usadas na receita. Mas o que é exatamente a noz de cola? Vamos descobrir logo em breve. Porque antes precisamos entender como a Pepsi conquistava os consumidores. O slogan nessa época era estimulante, revigorante e auxilia a digestão. Durante um bom tempo, esse slogan e a estratégia de vender a Pepsi como um auxiliar digestivo funcionaram muito bem. Mas não para sempre, pois jamais imaginariam que uma dolorosa guerra estaria por vir e que mudaria tudo. O açúcar mais amargo da história. A Pepsi Cola estava escalando rapidamente, ganhando cada vez mais reputação na América do Norte. Mas então algo inesperado aconteceu. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava em choque. Havia discussões de recessão econômica e escassez de matérias-primas. A possível falta de alimentos e insumos era uma preocupação para toda a indústria norte-americana. Diante disso, Caleb, fundador da Pepsi Cola, previu que a guerra resultaria em um aumento drástico no preço do açúcar, o principal ingrediente do refrigerante, além de sua possível escassez. Para se prevenir, ele comprou grandes quantidades de açúcar. No entanto, em vez de escassez e aumento de preço, houve uma queda no preço do açúcar. Caleb gastou uma quantia astronômica em um estoque de açúcar caro e desnecessário. A decisão de 1923, tomada com o intuito de salvar a empresa, acabou por prejudicar suas finanças, levando a Pepsi Cola à falência. Em meio a isso, Caleb chegou a oferecer a venda da Pepsi Cola à Coca-Cola, mas foi prontamente recusado. A Craven Holding Corporation acabou comprando a Pepsi Cola por um modesto valor de $30 mil. E após uma negociação em 1924, a empresa foi revendida por $35 mil para o investidor Roy C. McGargle. Roy reposicionou a empresa, estabelecendo que a marca seria voltada exclusivamente para os Estados Unidos, agora sob o comando da recém-formada Pepsi Cola Corporation.
Mesmo após várias reformas implementadas por Roy, ele acabou vendendo a corporação para a Loft Candy Company. Esta última mudou totalmente a fórmula da bebida e implementou novas estratégias que trouxeram a Pepsi-Cola de volta ao jogo e que mudaria tudo. Mas será que seria sucesso novamente? A nova fórmula. Sob a administração da Loft Candy Company, a fórmula da Pepsi-Cola foi modificada. Isso ocorreu porque muitos consumidores alegavam que o sabor lembrava remédio, que de fato era a intenção original de Caleb, seu criador. Portanto, com um novo sabor e uma nova missão, a Pepsi-Cola estava pronta para enfrentar o mercado novamente. Mas ainda faltava algo. Após anos de crise que afastaram a Pepsi-Cola de suas concorrentes e diminuíram sua participação no mercado, uma decisão estratégica foi tomada. O então proprietário da Pepsi-Cola resolveu comprar grandes quantidades de garrafas de cerveja. Essas garrafas, que tinham capacidade para 355 ml, eram maiores do que as usuais garrafas de refrigerante, que comportavam 177 ml. O plano era simples: oferecer mais Pepsi-Cola por menos dinheiro. Portanto, a ideia era vender mais refrigerante do que a Coca-Cola, cobrando o mesmo preço de 5 centavos. E assim, a Pepsi voltou à cena. Para aprimorar seu marketing, a Pepsi-Cola buscava algo que conectasse sua marca ao coração dos consumidores e atingissem as pessoas mais humildes no período pós-guerra. Várias ideias foram propostas em 1940, mas nenhuma delas parecia perfeita. Então surgiu uma ideia inovadora: usar uma música para promover o produto. Esse pensamento levou a Pepsi-Cola a lançar o primeiro jingle nos Estados Unidos. Na década de 50, a Pepsi-Cola passou por outras transformações com um novo logotipo, lançou uma garrafa de tamanho família e investiu mais em publicidade para eliminar a imagem de ser um refrigerante barato. Em 1964, o Diet Pepsi foi lançada, sendo a primeira bebida com essa proposta no mercado. No ano seguinte, a Pepsi se fundiu com a Frito-Lay, a maior produtora de salgadinhos do mundo, formando a gigantesca corporação alimentícia PepsiCo. Em 1967, as latas de refrigerante tornaram-se um novo meio de levar a bebida para os lares americanos. Nos anos 70, a Pepsi lançou a primeira garrafa PET de 2 litros no mercado. Mas a verdadeira revolução ocorreria na década seguinte, quando uma guerra comercial foi travada nos lares dos Estados Unidos. A Guerra das Colas. A década de 1980 foi marcada por uma intensa competição na indústria de refrigerantes, principalmente entre os dois principais concorrentes, Coca-Cola e Pepsi. A Pepsi, que estava cerca de 20% atrás da Coca-Cola em vendas, decidiu mudar isso com novas estratégias. Não seria fácil convencer o público a parar de beber Coca-Cola e mudar para a Pepsi. Então, estratégias de marketing inovadoras foram adotadas. Uma delas foi o teste cego. O teste foi iniciado no Texas, um estado onde a Pepsi lutava para ser a segunda melhor, perdendo para o refrigerante local, o Dr. Pepper. Com pouco a perder, a Pepsi ousou e levou o teste cego diretamente para o público. O teste era simples: oferecer 2 refrigerantes para pessoas aleatórias nas ruas e perguntar qual eles preferiam. Para surpresa de muitos, o refrigerante da Carolina do Norte foi eleito como favorito. Mas o genial foi a maneira como os testes foram promovidos, com comerciais quase amadores que qualquer grupo de amigos poderia replicar. E isso é exatamente o que aconteceu. O teste cego se espalhou por todos os Estados Unidos e a Pepsi começou a ser a mais consumida. Em 1984, a Pepsi lançou uma campanha multimilionária para retratar a Coca-Cola como um produto antiquado e apresentar a Pepsi como uma bebida legal, moderna e jovem. A campanha, conhecida como A Escolha da Nova Geração, focava em um público mais jovem. Para isso, a Pepsi contratou o rei do pop, Michael Jackson, e outros artistas famosos como Tina Turner, Lionel Rich e David Bowie para estrelarem seus comerciais. Essa estratégia teve resultados incríveis, tornando a Pepsi o refrigerante da nova geração, com comerciais animados e de qualidade cinematográfica. Isso pressionou a Coca-Cola a reagir, mas a própria Pepsi acabou se atrapalhando, deixando o caminho livre novamente para a Coca-Cola, e é o que veremos. A fatalidade. Não podemos falar sobre a Pepsi na década de 1980 sem mencionar um dos episódios mais sombrios dessa história. O acidente que marcou a vida do rei do pop, Michael Jackson, e teve um grande impacto na guerra dos refrigerantes.
Com a ajuda do carisma de Michael Jackson, a Pepsi estava conseguindo realizar o seu sonho de longa data, ultrapassar a Coca-Cola em vendas. No entanto, durante a gravação de um dos comerciais da Pepsi, um acontecimento trágico ocorreu. Michael deveria fazer uma apresentação para centenas de pessoas ao lado dos irmãos. No final das gravações, o diretor pediu alguns takes extras. Durante um desses takes, Michael deveria sair de trás de uma parede de cenário que soltava faíscas. Infelizmente, essas faíscas atingiram o cabelo do astro, causando um acidente terrível. Este acidente não só manchou a imagem da Pepsi, mas também causou danos irreparáveis à vida de Michael Jackson. Foi a partir deste incidente que ele desenvolveu um vício em analgésicos para lidar com as intensas dores. No mesmo período, a Coca-Cola iniciou uma estratégia para contra-atacar a Pepsi e retomar o mercado. Essa história será contada em um outro momento, mostrando como uma estratégia que inicialmente deu errado colocou a Coca-Cola de volta no jogo. Mas o que ficou claro é que a Pepsi deu muito trabalho para a gigante Coca-Cola na década de 1980. Nesse período, a Pepsi teve sua melhor chance de superar a rival e deixou claro que, se a Coca-Cola desse um passo em falso, ela estaria pronta para assumir a liderança em vendas. Sabemos que o refrigerante é consumido diariamente entre muitas pessoas ao redor do mundo. Os ingredientes contidos acabam viciando o uso do refrigerante, mas o que há de fato para causar a dependência nas pessoas? A sedução. As pessoas frequentemente ficam viciadas em refrigerantes devido ao alto teor de açúcar e cafeína, que proporcionam um aumento temporário de energia e felicidade ao estimular a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. O uso de noz de cola, que é uma semente nativa das florestas da África, que são ricas em cafeína e estimulantes, e foi justamente usada para viciar e estimular o uso. Daí o nome anterior Pepsi-Cola e da rival Coca-Cola. Porém, hoje em dia foi substituído por sabores artificiais de cola e outras substâncias com cafeína. Além disso, a facilidade de acesso, a presença constante em eventos sociais e a influência do marketing fazem com que os refrigerantes sejam uma escolha habitual. As características sensoriais atraentes, como sabor, doce e efervescência, também aumentam o desejo por mais. Algumas pessoas podem usar os refrigerantes como uma forma de lidar com emoções negativas, levando a um ciclo de dependência emocional. No entanto, o consumo excessivo de refrigerantes pode resultar em problemas de saúde significativos, sendo recomendado o consumo moderado. Mas você sabia que a Pepsi é dona também de marcas como Gatorade, Ruffles e muitos outros? A PepsiCo. Hoje, a PepsiCo se destaca como uma das maiores empresas de bebidas e alimentos do mundo, demonstrando uma evolução inspiradora desde suas origens modestas. Apesar dos desafios iniciais e das batalhas intensas na guerra dos refrigerantes, a Pepsi não apenas sobreviveu, mas prosperou, demonstrando uma capacidade impressionante de inovar e se adaptar às mudanças do mercado. Hoje, a Pepsi é dona de um conglomerado de empresas como Ruffles, Lay's, Gatorade, Cheetos, Tropicana, Doritos, entre muitas e muitas outras. Este é um tempo emocionante para a PepsiCo, uma empresa que sempre esteve pronta para encarar os desafios e criar soluções inovadoras. Seu compromisso com a evolução e o crescimento sustentável serve como uma motivação para todos nós. A PepsiCo prova que, com visão de futuro e dedicação, é possível transformar os maiores obstáculos em oportunidades de sucesso. As maiores inovações vêm de superar grandes obstáculos, certo? Para exemplificar isso, vamos falar sobre o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, o homem que criou a indústria da gasolina e toda a verdade que a envolve agora nesse vídeo. Bom, eu sou o Vander e essa foi a minha mensagem.